Graças e paz, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal TV Promessa RS. Estamos iniciando mais uma vez a Escola Bíblica do Sul, nosso encontro semanal. Lembrando, o encontro é todas as quintas-feiras às 19h30. Você tem um encontro marcado com a gente. A gente está juntos numa jornada pela lição bíblica do segundo trimestre deste ano com o tema O Servo em Ação. Estudos baseados no Evangelho de Marcos. Compartilhe o nosso link, deixe aí o seu like, se inscreva no canal TV Promessa RS e ative o sininho. Quando sair vídeo, você é notificado. Fique com a gente, porque teremos um ótimo estudo hoje. Estamos de volta para o estudo da nossa lição de número 12. Estamos caminhando para o final já do nosso trimestre. E hoje o tema da nossa lição é o cálice do servo. E quem vai estar com a gente hoje, pastor Rogério, é o pastor Kelvin. Pastor Kelvin, que eu conheci ele lá no seminário, né? Hoje ele é pastor. Pastor Kelvin é um homem de Deus. É uma pessoa que eu admiro muito. Então, eu acredito que hoje vai ser bênção, pastor Rogério. Amém. Pastor Kelvin, se apresente, pastor Kelvin. Boa noite, a graça e a paz, povo de Deus, tudo bom? Amém. Gente, boa noite, é uma alegria participar com vocês. Confesso que é mais fácil pregar do que estar aqui. Mas me chamo Kelvin, natural de Minas Gerais. Participei do seminário em 2021-22. Atualmente estou pastoreando aqui na Paulista, na igreja de Indaiatuba. Comumente a gente chama de Promessa Morada. E ali na Promessa de Itu, Jardim das Rosas. Estamos ali caminhando para a glória de Deus, na graça e na misericórdia. Estamos aqui caminhando e Deus tem nos abençoado. Estamos caminhando e Deus vai dando graça, vai dando misericórdia, e a obra de Deus vai caminhando. Amém, pastor. O senhor, pastor, que é casado, né, pastor? Salvo me engano. Ó, você vê, rapaz, Deus faz milagre. Casei ano passado, em novembro. Aí a Gabriele, ela tá lá dentro. A gente casou em novembro, dia 9 de novembro. Se eu errar a data, ela me mata depois. Não pode errar. 9 de novembro nós nos casamos e graças a Deus estamos caminhando aí e muito bem, muito feliz. Amém, pastor. Hein, pastor Kelvin, o superintendente aí da convenção é o pastor Arley, né? Isso. Pastor Arley, salvo me engano, né? Pastor Arley, a diretoria é o pastor Arley, aí tem o pastor Moisés, o pastor Mateus, a Fran, é a diretoria da Regional Paulista aqui. Amém. Então, também agradecer a todos os 4 dirigentes aí, né, que cederam você voluntariamente para fazer parte, né? Principalmente o pastor Arley, que tive quase um ano com ele lá na Promessa do Maracanã, que é um homem de Deus, né? Fica aqui o nosso abraço, né, para toda a diretoria da Convenção Paulista. Obrigado. Rogério, obrigado também, pastor, por estar aqui com a gente, nos ajudando, pastor, nessa lição bíblica, né, pastor? Amém. Vamos em frente aí, quase a última, né? Estamos já no finalzinho, né? Agradecemos aí ao pastor Kelvin pela disponibilidade. Pastor, muito obrigado por reservar esse tempinho aí para falar aqui conosco, né? Os alunos aqui da Escola Bíblica do Sul, né? Já agradecemos grandemente aí pela presença do senhor, tá bom? É a primeira de muitas, né, pastor? Vamos convidar várias vezes, com toda certeza. Amém. Amém. Se Deus quiser. Fica o convite para outras também, pastor. Amém. Estamos à disposição da obra. Amém. Amém. Então, pastor, como o nosso tempo aqui é meio curto, e o tema da nossa lição é o cálice do servo, eu queria, pastor, que o senhor introduzisse esse assunto para nós aí, os nossos ouvintes lá do outro lado também, para a primeira fala, né, antes da gente entrar nas perguntas. Amém. Boa noite novamente.
A lição de hoje, o título é O Cálice do Servo. A lição de hoje ela vai abordar sobre a questão do o cálice do servo sofredor, onde ela vai mostrar sobre a questão sobre que o servo ele veio para servir e dar a vida por muitos, para servir e tomar, beber do cálice da morte, da dor, da ira de Deus. Esse texto do texto base, que fala sobre Marcos, capítulo 14, do 35 ao 36, que é o texto base, ele passa próximo ali aonde está os preparativos da festa da Páscoa, aonde o povo de Deus celebrava naquele momento a libertação do Egito. Lembrava da libertação. Juntamente ali, naquele momento, Cristo estava já preparado para celebrar a libertação do povo do cativeiro do pecado mediante a cruz. Nós precisamos lembrar que essa lição de hoje, o foco principal é o sofrimento de Cristo, apontando para a cruz. Então, nosso tema principal da lição hoje, a cruz. Que é o tema central de todas as escrituras, né? A cruz, Jesus Cristo. Então, pastor, como eu já lhe falei, o nosso tempo aqui é curto, então a gente já vai pular já para a pergunta número 1, pastor, que nos diz assim: leia Marcos 14, daí tem mais alguns textos, o item 1 e comente sobre a traição ao servo. Qual o contraste entre a postura de Judas Iscariotes e a de Maria de Betânia? Por favor, pastor Kelvin, nos ajudar nessa primeira pergunta. O texto base que ele faz a menção aqui, depois os irmãos podem estar acompanhando, fazendo a leitura em casa, mas ele fala sobre Maria de Betânia, em que ela derrama o óleo, o nardo puro, ela derrama o óleo sobre Cristo, ungindo ele. Naquele momento, naquele instante, ela é repreendida por causa do valor precioso do nardo. E Jesus, ele pega e ele fala assim, olha, eu vou parafrasear, deixa ela em paz. Ela está me fazendo um bem enquanto eu ainda estou com vocês. Vocês podem fazer o bem para os necessitados enquanto vocês quiserem ainda. Do outro lado, nós temos Judas Iscariotes, um homem, um dos apóstolos, que vende Cristo por algumas moedas de prata. Se nós formos ver o contraste entre as duas posturas, de um lado eu vejo Maria Madalena, que ela tem, Maria de Betânia. Maria de Betânia, em que ela tem ali, ela derrama algo precioso, uma questão de generosidade. Ela vai contra a cultura da sociedade, derramar um óleo, um nardo precioso ali, algo valioso. É contra a cultura, derramar algo precioso naquele momento. E um terceiro aspecto dela é a questão de devoção. Já de Judas, a gente vê que ele demonstra totalmente com o ato dele de vender Cristo pelas moedas de prata como um ato de ganância, traição, interesse pessoal. Se formos analisar então esse contraste, de um lado eu vejo uma pessoa que ama Deus verdadeiramente e não está interessada a Deus em prol do que Deus pode dar. Do outro eu vejo um homem que está andando com Deus, mas ama o que Deus pode lhe dar. Será que muitas vezes na igreja, no nosso dia a dia, no meio cristão, nós temos visto pessoas que têm andado com Jesus em prol do que ele pode dar? Algumas moedas de prata? Pastor, o senhor toca num ponto muito importante, né? Que às vezes a gente está mais atrás da bênção do que do abençoador, no caso de Jesus, né? Então, se a gente for ver a história de Maria e a história de Judas, são pessoas completamente diferentes, pessoas que têm o seu coração, uma voltada à devoção a Deus e a outra à ganância, aos seus próprios bens, né? Então, a gente consegue ver que eram pessoas que estavam perto de Deus, né? Um era discípulo, estava entre os 12, mas mesmo assim nunca, em nenhum momento parece ter se convertido, né? Mesmo estando com Jesus, ele não deixou que o mestre o moldasse, né? Então a gente consegue ver a ganância de Judas Iscariotes, né, pastor Rogério? Exato. O que o pastor Kelvin colocou, o que o senhor colocou aí, é exatamente isso. A questão é
que mesmo do lado de Jesus, né, nós vimos ali as pessoas, o Judas o traiu, mesmo convivendo face a face com Jesus, né? Então nós vimos essa traição. E o que o pastor fez ali, a analogia que ele fez hoje, nos dias de hoje na igreja, né? Como que está sendo hoje mesmo dentro da igreja? Será que nós só estamos realmente atrás dessas bênçãos? Porque é isso que dá para entender, porque tem muitas pessoas que, às vezes, elas até fazem a obra, né? Mas elas fazem a obra já esperando o retorno positivo daquilo. Né? E não é o que ele nos mostra aqui, porque Maria Bethânia, quando ela fez ela fez pelo amor que ela tinha, pela reverência que ela tinha, que ela estava diante do Deus Todo-Poderoso, né? Então ela fez por aquilo, ela não fez aquilo ali com a intenção de receber alguma coisa de Jesus, né? Ela não fez pensando nisso, né? E na igreja hoje, às vezes, a gente tem que se cuidar com relação a isso, né? Nós temos feito a obra, nós temos trabalhado na obra do Senhor pelo nosso coração mesmo, pelo nosso desejo, né? Qual que é o motivo, o que nos leva a trabalhar na obra do Senhor? Não, ou eu quero só as bênçãos? Não, estou aqui porque eu sei que se eu estiver aqui, Deus vai me abençoar. Não, é claro que nós sabemos que é de forma automática. Quando você está na obra do Senhor, Ele retribui. Isso é bíblico, Ele deixou isso escrito para nós. Mas o ponto é que eu não estou fazendo a obra para ser beneficiado. Eu sou beneficiado porque eu faço a obra. Esse é o ponto, né? Então a palavra ela nos deixa muito claro essa situação, né? Então nós temos que ter isso no nosso coração. Meu irmão, olha, trabalhe no evangelho de coração, de verdade, não vai por obrigação, não. Vai pelo desejo que Deus coloca no seu coração de estar servindo a Ele, servindo um Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, né? Esse é o objetivo do nosso ser, do nosso cristão. Então, a analogia que foi feita pelo pastor, acho que é muito assertiva e cabe isso mesmo. Nós refletirmos, todos nós aqui da Escola Bíblica, que nos acompanha, né? Refletirmos, né? Como nós temos conduzido a nossa vida dentro da igreja, né? Tem se dedicado de fato ao Senhor? Acho que esse é o ponto, né? Sim. Fica a pergunta pra gente, Exatamente. Né? Será que a gente está fazendo aquilo que agrada o Senhor ou aquilo que agrada a nós mesmos ou aos terceiros porque queremos holofotes? Exatamente. Esse é o ponto. Muito bem. Pastor Kelvin, vamos então aqui para a segunda pergunta. A segunda pergunta ela nos coloca assim, ó. Baseie-se em Marcos 14, 53 ao 65, o 15 do 1 ao 15 1 e do 6 ao 15 também responda. Julgamento de Jesus foi juridicamente legal? Comente à luz do item 2. Por favor, pastor, nos auxilie aí com essa resposta. Vamos lá. Juridicamente, foi totalmente ilegal. Foi ilegal. Primeiro que a reunião do Sinédrio se ocorreu à noite. Os textos bíblicos citados, como a gente não tem muito tempo, depois pode ir com calma, lendo pausadamente em casa. Mas nós vamos ver nos textos bíblicos que, primeiro, a reunião do Sinédrio se ocorreu à noite. Eles estavam ali a açoitar, estavam a desferir agressões contra o acusado, mesmo antes de qualquer sentença formalmente julgado. Eles estavam ali procurar combinar depoimentos, e os depoimentos, mesmo eles tentando combinar, não estavam encontrando ali nexo, não estavam fechando as acusações, não estavam fechando os depoimentos arranjados. Eles não tinham respaldo jurídico nenhum para matar Jesus, porque, como a gente até vê no terceiro comentário, nós podemos ver que existem 3 possibilidades para uma pessoa vir a ser assassinada, a ser executada, ainda mais com morte de cruz. Primeiro, seria o fato de que fosse um crime e a pessoa estivesse cometendo crimes contra a vida. Jesus nunca cometeu um crime contra a vida, pelo contrário, ele é a própria vida. Se ele fosse um criminoso contumaz, Cristo nunca cometeu um crime sequer, que dirás contumaz. Contumaz é repetidamente. Ele nunca cometeu nenhum crime. E o terceiro também não se faz. Ele nunca cometeu um crime contra o governo, tentando destituir o governo vigente. Por esses motivos, nós compreendemos que
O julgamento de Cristo foi um julgamento sem causa provável, sem crime, sem nada. Foi um julgamento totalmente arranjado para condená-lo. Eles queriam condená-lo. E no lugar dele inocentaram um que era culpado realmente. E na semana passada, com o diácono Adriano, a gente viu que Jesus sofreu muita oposição pelos líderes religiosos. Então a gente consegue entender também que eles não iam ficar, como a gente falou semana passada, eles não iam ficar de mãos atadas, né? Eles queriam fazer alguma coisa contra Jesus. Então eles foram e fizeram falsas testemunhas, trouxeram falsas testemunhas para falar de Jesus. Coisas que Jesus nunca fez, eles foram lá e acusaram Jesus. Eles não tinham prova, porque como o senhor muito bem falou, pastor, Jesus ele não fez nada de errado, né? E fizeram um julgamento errado. Um julgamento errado não, né? Foi um julgamento arranjado. Então não era um julgamento legível, né? Jesus ele não feriu nenhum mandamento, nada do tipo. Mas como eles queriam matar Jesus, porque Jesus estava contra eles, né? Podemos usar essa palavra. Então surgiu muitos problemas por causa disso, né? Então a gente consegue ver que de alguma forma ou de outra forma eles conseguiram aquilo que eles queriam, que era sentenciar Jesus, né? Que era pegar Jesus. E aqui a gente consegue ver isso daqui, né, pastor Rogério? Exato. Eu acho que o que o pastor Kelvin colocou, o que o senhor colocou também, pastor Eduardo, eu acho que é exatamente Jesus já foi condenado para aquele lugar. A grande verdade é essa. Né? Ali julgamento não existiu, na verdade. Né? Porque ele já foi para lá condenado, de fato, porque era o objetivo daquele povo. Né? Era condenar Jesus, porque Jesus estava falando o que era contrário a eles. Contrário à corrupção que havia no meio daquele povo, a um estilo de vida onde se falava muito e se fazia pouco, tinha pouco testemunho verdadeiro de vida, né? Então, quando Jesus confrontou todo esse povo aí, eles não deixaram barato, de fato, né? A alternativa que eles têm é o quê? Vamos dar um fim, né? Mas mal sabiam eles que esse era o objetivo de Jesus também, né? Sim. Era morrer naquela cruz para que os nossos pecados fossem redimidos, né? Então a gente vê que assim, o quanto Jesus trabalhou, em momento algum Jesus deixou de defender o evangelho, por mais pela situação que ele estava. Porque foi dada a opção para ele, por exemplo, de se render diante aqueles ali que os acusaram, para que ele tivesse a salvação da sua vida. E Jesus, a todo custo, ele manteve tudo aquilo que ele falou. Ele manteve a palavra dele, sem agressão, sem discussão. Ele manteve fiel tudo aquilo que ele disse, né? Isso nos mostra a atitude que nós temos que ter, a dignidade que nós temos que ter, né, mediante as acusações falsas. Porque às vezes nós podemos sofrer, sim, né, julgamentos tendenciosos, coisas do nosso dia a dia, na igreja, fora da igreja. Podemos sofrer esses tipos de coisas, mas temos que nos manter firmes como Jesus. Jesus se manteve firme, né, mesmo custando a própria vida dele, ele se manteve firme naquilo que ele pregava. E a gente também, como cristãos, se somos seguidores, verdadeiros seguidores de Cristo, temos que nos manter firmes também na palavra, assim como Jesus teve, né? Eu acredito que esse é o exemplo que Jesus deixou para nós, né, com relação a esse assunto. Né? Isso aí, pastor. Temos que continuar firmes, né? Às vezes vai ter oposição, como teve com Jesus, a gente também vai sofrer, mas continuar firme. Então, pastor Kelvin, a nossa terceira pergunta diz assim: leia o item 13 e comente. O que mais chamou você a atenção na crucificação de Jesus? Por quê? Olha, o que mais me chama a atenção na crucificação de Jesus, eu posso falar que é do começo ao fim. Não tem como falar sobre uma parte da crucificação de Cristo só, do começo ao fim. O fato de que ele primeiro já não era culpado, já começa errado. Ele é escarnecido, ele é açoitado, ele apanha no meio do processo do julgamento. Durante o processo em que ele está caminhando para ser crucificado, antes desse processo, na verdade, ele é açoitado, ele é chicoteado. Ele, além de ser chicoteado, aí agora ele chega ao ponto da crucificação.
Dois pontos, eu acho que eu estava analisando e refletindo sobre a crucificação toda. Eu acho que o processo todo mundo já conhece. Mas eu acho que eu vou grifar dois pontos rapidamente. O primeiro é que no primeiro momento da Via Cruz, eles oferecem um vinagre para Cristo beber. Naquele momento, o vinagre era utilizado como se fosse um anestésico. Jesus recusa o anestésico, porque era necessário que ele sofresse tudo, o processo todo do sofrimento da cruz, pelos nossos pecados. Já ali no processo da crucificação, quando ele está na cruz, eles embebedam uma esponja com vinagre. Aí as palavras utilizadas nos originais nessas duas passagens são diferentes. E ali eles embebedam nessa esponja e dá para Cristo beber. Ele recusa naquele momento. Aquela esponja foi o maior símbolo de humilhação e escárnio com o nosso mestre. Porque aquela esponja, quando você estuda na questão da cultura judaica, ela era utilizada para fazer a limpeza pessoal após a pessoa utilizar o banheiro. Então, eles estavam de uma forma a escarnecer do nosso mestre até o último momento, quando ele estava na cruz. Então, no primeiro momento é utilizado para, vamos tentar dar um sedativo, para ver se ele sente menos dor. Cristo fala, não, eu vou sofrer tudo que meu pai mandou. E no último momento, eles querem escarnecer de Cristo. Ele fala assim, aí é o momento derradeiro em que ele vem a óbito. Então, se eu fosse grifar, seria essa questão. Para pensar, olha o nível de escárnio que o nosso mestre sofreu por nós. Isso, e o senhor falou muito bem, pastor. E o que me chama muito a atenção na crucificação de Jesus, né? Ele não era para passar aquilo, né? Quem era para estar lá era a gente, né? Se a gente for ver. Mas ele tomou as nossas dores. Ele se fez pecado, né, em nosso lugar. Ele foi para a cruz inocente. E ele levou os nossos pecados naquela cruz. Então isso me chama muita atenção. De um Deus soberano, de um Deus perfeito, ele se torna servo e na forma de servo se humilha até a morte de cruz. Você fala muito bem, pastor, sobre o que Jesus passou lá naquela cruz, e quando dão uma coroa de espinho para ele, né? Também é algo que me chama muito a atenção, porque é uma ironia que fazem, né? Tá aqui o rei de vocês, então, com uma coroa de espinho. Então, é muito detalhes, né? A gente poderia ficar falando aqui da crucificação de Jesus, mas isso me chama a atenção, né? Que era para nós estar lá no lugar dele. Sim. Como o senhor colocou, Jesus foi açoitado, né? Foi zombado, Sim. Teve sede, teve a sensação de abandono, né? Na hora ele clamou ao Pai, né? Então nós vemos que o sofrimento foi muito grande. Isso nos mostra que o preço que foi pago naquela cruz, ele foi um preço altíssimo, muito alto. Não foi alguma coisa, uma coisa pequena que foi feita. Não, foi alto esse valor que Jesus pagou lá na cruz, lá por nós, né? E isso faz com que a gente tenha, como se diz assim, nós temos que ter muita reverência a Deus por isso que ele fez, por que Jesus fez por nós. Porque o que ele fez foi muito grandioso. A gente não pode tratar esse evangelho como um evangelho raso, entendeu? Como um evangelho sem valor, como um evangelho que eu posso levar ele de qualquer jeito. Não. Eu estou levando o evangelho que tem um valor altíssimo, que foi o preço que foi pago lá naquela cruz. Ele morreu por cada um de nós, pelos nossos pecados, como já foi dito aqui pelo pastor Kelvin, pelo pastor Eduardo. Ele morreu pelos nossos pecados. Então, esse preço que ele pagou naquela cruz foi um preço altíssimo, muito grande. E nós temos que ter todo o carinho e amor e zelo pela palavra do Senhor para levar esse evangelho adiante. Porque quem que daria a vida por mim, por você, pecador, não merecedor? Quem de nós daríamos a vida um pelo outro? Jamais. E mesmo que desse, seria impossível, porque nós somos imperfeitos. Só Jesus poderia morrer naquela cruz por nós. E assim o fez. Sem dever nada, morreu naquela cruz. Pagou um preço alto por mim e por você. Então, meu irmão, valorize esse evangelho que você recebe. Além de você receber esse evangelho, viva esse evangelho, transmita esse evangelho.
mas transmita com valor, com todo o seu coração, com toda a compaixão dos nossos irmãos, porque é isso que Jesus ensinou para nós, né? Pastor, eu acho muito interessante quando a gente fala sobre a crucificação de Jesus, porque ao analisarmos isso, é algo impossível que qualquer um de nós enfrentasse. E tem um outro detalhe muito importante que a gente precisa ressaltar. Cristo não tinha pecado e morreu a morte de um culpado, de um assassino. Ele morreu o meu e o seu lugar. Ele morreu por nós, sem pecado. Então, quando a gente olha para a cruz, e nós devemos olhar para a cruz, ela nos traz a mensagem de que a cruz é o maior ato de amor, porque naquele lugar, por mais santo que sejamos, quem era para estar lá era nós. Então, é para lembrar que a salvação não é por obras, mas a salvação é mediante a graça. Perfeito, pastor. Obrigado pelo comentário aí, muito obrigado mesmo. Pastor Eduardo, vamos para a quarta pergunta aqui então. A quarta pergunta, pastor Kelvin, ela nos coloca o seguinte, ó, leia Marcos 15, do 43 ao 47 e comente sobre a corajosa decisão de José de Arimateia e sobre o que motivou sepultar Jesus, né? Responda também como o sepultamento de Jesus comprova a sua morte. Então, pastor, são duas perguntas em uma aí, por favor, nos auxilie. Amém. Olha, foi muito corajoso para José de Arimateia ele tomar essa atitude. Por mais que ele não tivesse seguindo Cristo de perto no início, pelo menos a Bíblia não relata, no final, após a morte de Jesus, ele foi morto como um ladrão, morto como alguém que devesse, pela lei, ele deveria perder todos os bens, perder a sua dignidade, ele era jogado para ser sepultado como um indigente ali naquele momento. Mas naquele momento, José de Arimateia, ele pega, ele faz a requisição, ele pede para sepultar o corpo de Cristo. Esse detalhe é interessante porque ele poderia ser muito bem sofrer represálias da sociedade em que ele fazia parte. Mas naquele momento, ele faz isso para poder honrar o nosso mestre. Ele faz isso porque ele reconhece que que o reino vem mediante a Cristo Jesus e que o reino já chegou. Ele faz isso para honrar a Cristo. E a segunda pergunta, como o sepultamento de Cristo comprova a sua morte? É interessante que eles só sepultavam alguém que tivesse morto, se realmente tivesse morto. Certo? Você analisar todo o relato da crucificação, com certeza Cristo estava morto. Tem um filme muito interessante, com as devidas vênias, mas é um filme interessante, Em Defesa de Cristo, em que um médico ali naquele momento, ele relata pela perspectiva, pela ótica médica da crucificação, da morte de Cristo. E ali um ator, ele pega e fala, mas será que Cristo realmente estava morto, não estava só desmaiado? Aí o ator que representa o médico, e isso é baseado num documentário verídico, ele fala assim, os soldados romanos, eles eram assassinos profissionais. O nosso Cristo realmente morreu, e isso é prova quanto mais, porque ele morreu nas mãos de assassinos, que a profissão deles era matar. Ele sofreu todo tipo de dor e sofrimento, escárnio, teve o seu lado perfurado, ele realmente morreu, porque ele morreu nas mãos de assassinos profissionais. Então, quando ele é sepultado, é só uma chancela de realmente o nosso Cristo morreu, mas ele voltará. E é interessante a figura de José de Arimateia, né? Porque, como a gente vê, né? A gente não tem relatos que talvez ele tivesse andado tão perto de Jesus, né? A gente já falou de Judas, né? Ele tinha traído Jesus por moedas. E cadê os outros? Não tinham mais 11? Tirando Judas, né? Tinha mais 11. Cadê eles nesse momento, né? Todos estavam dispersos, né? O Pedro olhando de longe, João
talvez um pouco mais perto, mas e cadê eles no momento em que Jesus precisou deles, né? Estavam longe, né? E José de Arimateia, ele era, como a lição traz aqui, né? A Bíblia não traz, né? Ele era membro do Sinédrio, né? Então ele tinha uma posição elevada, né? Não era qualquer homem. Então é interessante também isso, né? Que a gente consegue identificar, né? Os pequenos detalhes, né? Ou grandes detalhes nesse momento, né? De um homem corajoso, né? Que colocou o cargo dele em jogo, né, pastor? E isso é algo bem impactante, porque uma pessoa na posição que ele tinha, ele colocar realmente assim a reputação dele, né, perante a sociedade ali, ao meio em que ele vivia, foi algo muito arriscado que ele fez por Jesus, porque Jesus, aquilo que nós já falamos ali, né, foi colocado a julgamento, já condenado com toda certeza ali pelo aquele povo, e ele se colocar na condição de fazer o sepultamento de Jesus, ele colocou em risco, em xeque, né, tudo que ele tinha no meio daquele povo, né? Mais uma vez, isso nos mostra, por exemplo, que José de Arimateia era um discípulo secreto, vamos dizer, de Jesus, né? Que não vivia ali no meio, ali, mas ele seguia Jesus. Ele fez aquilo que Jesus ordenou, né? Por mais que ele tivesse ali que ele pudesse perder o prestígio que ele tinha, ele não se negou a, no mínimo, né, fazer algo humano, vamos dizer assim, para Jesus, que é fazer um sepultamento. Você imagina se deixasse o corpo de Jesus jogado de qualquer forma, enfim, né? Não, ele se prestou a pegar o corpo de Jesus e sepultar esse corpo, mesmo colocando em xeque tudo aquilo que a sociedade conhecia dele, né? Isso nos mostra, mais uma vez, que o evangelho, independente, né, do que você ouve, do que as pessoas vão falar, do que vai acontecer com você, você tem que levar ele. Porque, às vezes, eu já conheci, eu já vivi também, às vezes, muitas vezes, as pessoas não sabem nem que você é crente, que você é evangélico, você tem vergonha de falar para as pessoas, ou seja, para um amigo, seja na escola, seja no trabalho. Tem pessoa que é crente e os amigos não sabem que ele é. Descobre, depois de muitos anos, de repente, ali, de alguma forma, parece que você se envergonha desse evangelho, você se envergonha desse Deus que você serve, né? E o que José de Arimateia fez ali foi exatamente isso. Ele de forma alguma, ele escondeu isso. Naquele momento ali, ele falou, não, independente do que aconteça, eu vou me colocar. Né? Então, a gente vê que é o que nós devemos fazer aqui no nosso dia a dia também. Né? Nós devemos servir esse Jesus, não só em secreto, mas principalmente em público mesmo. Sim. Aonde nós estivermos, nós temos que falar desse evangelho. Seja na escola, seja no trabalho, em casa, na rua, quando encontrarmos os nossos amigos. Esse evangelho ele é crucial. Não podemos nos envergonhar de forma alguma. Como que você vai ter vergonha daquele que deu a vida por você, aquele que morreu na cruz por você, aquele que morreu sem merecer, que teve que deixar o céu, a sua glória, para vir aqui em carne, para morrer por mim e por você, e eu vou me envergonhar dessa pessoa? Como? Né? Hoje a gente tem muitos, como eu estou dizendo, e principalmente às vezes os adolescentes, os jovens, quando vai para a escola, para a faculdade, ele se sente ali acuado pelo ambiente que ele está, né? O ambiente parece que acuou ele. Se ele falar que ele é cristão, ele vai ser entendido como um quadrado, como um fora das rodas, ele não vai mais ser chamado, enfim. Ele se sente dessa maneira e acaba se recuando e as pessoas nem sabendo que aquela pessoa é cristã. Não podemos fazer isso, porque nós não podemos envergonhar daquele que nos provê todas as coisas, todos os dias, e que nos proveu, né, a graça, a nossa salvação. Né? Acho que é isso, né? Amém, pastor. Concorda, pastor Kelvin, com isso? Concordo plenamente. Por Jesus incidência, semana passada agora, preguei sobre o ID, que não tem medo do cancelamento. Muitas vezes a gente tem deixado de pregar o evangelho com medo do cancelamento na faculdade, no trabalho, cancelamento em todos os lugares, né? E a gente está com medo. Só que a nossa herança não está nessa terra. A nossa herança, nosso tesouro, nosso galardão está no reino dos céus. Jesus disse em Mateus 5, versículo 10, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino do céu. Então,
a gente precisa repensar se nós estamos tendo as bem-aventuranças nas nossas vidas. Estamos sendo perseguidos por amor de Jesus? Estamos sendo igual José de Arimateia? Estamos? Se tivermos, glória a Deus. Se não tiver, precisamos repensar se estamos realmente manifestando o reino. Pastor Kelvin, e isso que o senhor falou é importante, porque eu sempre falo, os irmãos que acompanham aqui a Escola Bíblica já sabem, né? Aqueles que a gente convive aqui na igreja, eu sempre falo isso, eu falo isso constantemente, né? Eu faço assim, meus amados, faça a seguinte analogia. Quanto tempo da sua vida você dedica para viver, sei lá, qual a sua estimativa? 100 anos, 110, 120 anos? Vamos colocar uma pessoa que vive muito? Quanto tempo você dedica para viver essa quantidade que você almeja aqui? E quanto tempo você dedica para a eternidade? Quanto tempo você tem dedicado para viver eternamente? Então, assim, se a gente deixar até a razão, a questão do lado espiritual e colocarmos lógica nesse negócio, né, pastor? Não faz sentido eu viver mais para viver 100 anos do que para viver eternidade. Se eu sou um cristão verdadeiro, eu acredito, eu tenho convicção da eternidade, eu deveria dedicar muito mais tempo da minha vida para a eternidade do que para essa vida passageira que eu tenho aqui. Foi o que o senhor acabou de colocar para nós, né? Então, quanto eu tenho dedicado para esse evangelho? Né? Se eu tenho a perspectiva de viver 100 anos, eu dedico a maior parte da minha vida para viver 100 anos, isso não quer dizer que a gente não está falando que a gente não tem que trabalhar, dar atenção aos nossos familiares, amigos, enfim, não é isso. Mas o quanto eu tenho dedicado à obra do Senhor. Quanto tempo eu tenho tirado? E são tempos, às vezes, quanto tempo eu tiro para orar durante o dia? Quanto tempo eu tiro para falar com o irmão, para conversar com alguém, para ver se alguém está com alguma dificuldade? Quanto tempo eu tenho tirado para dedicar para essa obra do Senhor? Isso é uma coisa que a gente tem que nos confrontar constantemente, porque é isso que o Senhor nos cobra, que a gente, né, sejamos cristãos não só no papel, mas que sejamos cristãos na vida real. Sim. Né? E a gente não pode ter o pensamento, o meu cargo aqui exige que eu seja uma pessoa corretamente, não sei o que, um monte de... José de Arimateia, ele colocou o seu cargo em jogo, né? O Sinédrio, né? Falou, olha, para mim isso não é importante. O importante mesmo para mim é, de alguma maneira, fazer a vontade de Deus, é ajudar. Então, devemos entender isso também, né? É que cargos aqui são passageiros. Exatamente. Mas a eternidade, como já diz, é para sempre, né? É isso aí. Quem que a gente está agradando mais? Será que... E aí, o que será que estamos fazendo mais? É para a eternidade ou é para o momentâneo? É um lugar que os nossos pensamentos pensar, não, mas se eu ficar bem na empresa, já estou com a minha vida ganha. Não, a sua vida ganha é só na eternidade. Então devemos entender isso também, né? Amém. Então, caminhando um pouco agora, pastor Kelvin, a gente entra lá com os olhos na vida. São duas aplicações, né? A primeira é assim: o cálice do servo nos aponta um sacrifício inigualável. O segundo ponto é assim: o cálice do servo nos traz bênçãos magníficas. Então, a nossa primeira pergunta, a pergunta de número 5, pastor, diz assim: com base na primeira aplicação, comente, em que sentido o cálice do servo nos aponta um sacrifício inigualável? Olha, eu prometo que eu vou ser rápido, mas é quase impossível falar sobre isso rápido, mas eu vou ser rápido. A figura do cálice na Bíblia, ao longo que a gente vai discorrendo na Bíblia, sempre quando ela aparece, ou ela está atrelada a uma bênção revelada por Deus ao povo, como em Salmos, ou ela está atrelada à ira, ao juízo de Deus. Desde lá de Jeremias, Daniel, as bênçãos lá em Salmos, e a gente vai até Apocalipse, na questão escatológica lá em Apocalipse, né, da ira de Deus. Então a gente vai vendo que a ira, o cálice, quando vem a figura do cálice, é uma linguagem que é utilizada para falar sobre sentença, a sentença de Deus. Então, com base na primeira aplicação comentária, em que sentido o cálice, ou seja, a sentença do servo nos aponta um sacrifício inigualável. A sentença de Deus foi o seguinte, olha, desde o Antigo Testamento, que aquele que pecar, esse morrerá. Aí a gente vai andando pela Bíblia, a gente vai vendo que o salário do pecado é a morte, Romanos, e a gente vai analisando tudo isso.
A gente analisa os provérbios que fala que maldito o juiz que toma por inocente o culpado. E a gente vai analisar, a gente, uai, mas Jesus é o justo juiz. Ele não cometeu pecado algum. E como ele pode beber do cálice da ira de Deus, ou seja, do furor da ira de Deus, da morte? Porque ele bebeu toda. Aí a gente vê até um versículo que está muito bem colocado na lição bíblica, 1 João 4, versículo 10, que diz assim: nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Essa palavra propiciação é um termo jurídico, ele toma sobre si, ele paga o preço da sentença do juiz, ele assume a posição que o juiz da sentença. Então, Jesus ele foi o único que consegue ser 100% justo e 100% amor. Ele foi 100% amor porque ele pagou o preço no nosso lugar. Ele foi 100% justo porque ele não deu calote, mas ele paga o preço, que era o meu e o seu lugar. Então, é um sacrifício inigualável, porque imagina, quem é que pode beber primeiro da ira, do cálice da ira de Deus? E uma ira santa, uma ira justa. Quem é que pode? Ninguém aguenta. E segundo, quem é que beberia, mesmo não tendo culpa nenhuma? E eu não beberia. Eu acredito que ninguém que está me ouvindo beberia. Então, é um sacrifício inigualável. Não tem como a gente parar e pensar qual é a outra pessoa no universo, nas outras religiões, que pagou o preço no lugar do culpado. Não tem jeito. Eu só vejo as outras religiões falando, você vai ser salvo se você for bom. Nosso Jesus ele fala, você vai ser salvo, mesmo sendo ruim, porque você não é salvo pelos seus méritos, mas você é salvo porque eu sou bom e eu pago o preço por você. Pastor, o senhor muito bem falou, né, pastor? E me chama muito a atenção. Não te ouvindo, Eduardo. Oi? Não estou te ouvindo. Em nenhum momento Jesus ele foi forçado aí para aquela cruz, né, pastor? E a gente consegue ver um amor voluntário, né? Em nenhum momento ele foi forçado a descer na terra. Nenhum momento. Tudo foi voluntário, tudo foi graça, tudo foi amor. Então a gente consegue ver esse Deus, né? Esse Deus conosco, esse Deus que a gente estava selado rumo à morte. Nós éramos inimigos de Deus, né? Nós caminhava rumo à morte eterna, mas através da sua maravilhosa graça, a gente passa a ser filhos de Deus, mediante ao sangue de Cristo Jesus. Então, se a gente ficar falando aqui, a gente vai ficar até amanhã, porque aqui dá um sermão, né? Sim. Sobre a graça de Deus, sobre tudo que Ele fez por nós, mesmo a gente não merecendo. Se é alguma coisa que a gente merece, é a morte. Isso é fato. Se é alguma coisa que a gente merece, é a morte. Mas através do sangue de Jesus, um sangue voluntário, um sangue que nos limpa de todos os nossos pecados, hoje a gente caminha rumo à vida, né? E vida eterna. Então a gente jamais pode esquecer disso, né? Que Ele levou consigo os nossos pecados. Como o senhor muito bem falou, pastor, Ele não tinha pecado nenhum, mas Ele se fez pecado quando levou os nossos pecados. Então é algo que a gente tem que ficar agradecendo todos os dias, né? Não tem como a gente não ficar agradecendo e entender, dizendo assim, eu não merecia, mas Deus, com sua maravilhosa graça, um maravilhoso amor, Ele me trouxe de volta para uma segunda chance, né? Que é a vida eterna. Esse sacrifício ele foi voluntário, né? Ele foi perfeito e não tinha outro que pudesse fazer a não ser ele, né? Deus deu o cordeiro dele, né, para nos reconciliarmos com Deus, né? Para nos reconciliarmos com Deus, porque até então nós estava rompido isso aí, né? Então Deus deu esse cordeiro, né? E é aquilo que vocês pontuaram. Acho que essa é a grande questão que nós temos que ser grato a Deus por isso. A gratidão pela compaixão que Ele teve conosco, né? Pelo amor que Ele teve conosco, porque é como se fosse assim, se alguém faz um mal para você e você retribuir esse mal com um amor. O amor. Foi isso que Jesus fez por nós. Foi isso que Deus, quando Deus deu Jesus pelo seu sacrifício, foi exatamente isso. Aqueles que
a gente fala isso como humanidade, né? Aqueles que o rejeitavam, aquele que não cumpria seus mandamentos, que não o seguiam, que desrespeitavam ele fez o que com isso? Ele poderia muito bem aniquilar a humanidade por inteira. Como já aconteceu uma vez no seu dilúvio, quase por inteiro, com a família ali, né? Uhum. Ele poderia ter feito isso, mas ele tinha também feito um pacto já que nunca mais ocorreria aquilo. Mas ele fez o quê? Com todo amor e carinho, ele entregou o filho dele. Entregou o filho para que morresse no meu lugar, no seu lugar, no lugar de cada um de nós. Então, isso nós temos que ter uma gratidão por isso imensa. Né? E às vezes a gente não dá uma importância, a insignificância por essa morte lá na cruz. Porque às vezes a gente fala da morte na cruz como se fosse algo comum já, porque ele tinha que fazer isso, porque era obrigação de Jesus fazer. Não, não era obrigação, ele fez isso por voluntariedade. Né? E ele não tinha obrigação nenhuma, ele fez por amor que ele tem por cada um de nós. E o mínimo que nós temos que ter com Jesus, retribuir a Jesus pelo que ele fez, porque nada que nós façamos poderia complementar isso com toda certeza, é seguirmos esse evangelho e pregar esse evangelho, que foi o que ele deixou para nós. Sim. E de pregar o evangelho, pronto, é o mandamento que ele deixou para nós. Ó, o que era para mim fazer, eu fiz, eu morri na cruz. Agora vai ficar o que vocês precisam fazer. O que vocês precisam? Viva esse evangelho e pregue esse evangelho. É isso que ele deixou para nós, né? Isso aí, pastor. Muito bem. Pastor Kelvin, vamos então para a última pergunta nossa aqui. O segundo tópico, ele coloca assim, ó, o cálice do servo nos traz bênçãos magníficas, né? E a pergunta, ela nos coloca assim, a 6, né? Com base na segunda aplicação, comente, em que sentido o cálice do servo nos traz bênçãos magníficas? Em que sentido, então, é aí, pastor? O cálice da dor, do sacrifício de Cristo, da morte, nos traz algumas bênçãos, né? E a gente pode ver aqui, ó, a primeira é que fala em Marcos 14:38, o véu foi rasgado de alto a baixo. A gente, que todos nós que lemos aí a Bíblia, conhecemos a história, sabemos que antigamente, antes de Cristo vir, tinha o tabernáculo. E naquele local tinha o Santo e o Santíssimo ali naquele local do templo, e que fazia a separação do Santo para o Santíssimo, tinha uma cortina, e apenas o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para expiação do pecado. E ali fala que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. O texto deixa claro que começa do alto, de cima para baixo, mostrando que é uma obra perfeita, começando do alto, de cima, ou seja, de Deus. É Deus que ele começa o processo de abrir o caminho novamente, abrir o contato novamente. Hoje temos o livre acesso porque foi ele que abriu o caminho. Foi ele que abriu o caminho. Então, se nós temos uma coisa magnífica dessa bênção, é o seguinte, olha, Cristo, ele me quer, ele te quer ao lado dele novamente. Ele abre o caminho e fala, vinde. O caminho está aberto, vinde. E a gente, como pastor, no dia a dia, a gente encontra com várias pessoas, eu prometo que eu não vou começar a pregar, a gente encontra com várias pessoas e esse fim de semana também não foi diferente. A gente encontra com pessoas e que as pessoas falam assim, pastor, eu fiz tal coisa muito grave e eu larguei o caminho da cruz, eu larguei o evangelho, eu não mereço mais. Aí a gente olha para esse texto e fala assim, olha, o véu foi rasgado de alto a baixo, é ele que rasga o véu, é ele que nos chama para perto, mesmo ainda estando mortos nos delitos e no pecado. Eu faço só mais um texto que eu lembro de João 17, quando Jesus faz a oração. Ele ora por si, ele ora pelos discípulos, e a terceira parte, ele ora por todos aqueles que ainda crerão. Eu acho interessante porque Jesus, naquele momento, ele estava falando assim, Pai, eu oro por aquele rapaz, fulana, que vai me aceitar como sendo seu salvador. Mas eu sei que ele vai pecar, eu sei que ele vai errar, mas mesmo assim eu intercedo por eles. Aí o Pai vira e fala assim, amém. Ele rasga o véu e fala, está aberto o caminho. É magnífico pensar nisso.
O segundo lugar é que o centurião, em frente de Jesus, ele ouve o brado, o centurião que está em frente de Jesus, ele ouve o brado e viu como Jesus morreu. E ele declara: este homem era o Filho de Deus. Realmente, olha, até quem foi para matar é obrigado a confessar que Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Então, se a gente vê na Bíblia que o centurião, aquele soldado, aquele assassino confessou que Jesus é o Senhor, isso é uma coisa magnífica, que é uma coisa incontestável. Céus e terra vão confessar que Jesus é o Senhor. Você crendo, Jesus virá. Você não crendo, Jesus virá da mesma forma. Exato, pastor. O senhor, quando falou lá do véu do santuário, quando ele se rasga de cima para baixo, não de baixo para cima, a gente, como você falou, né, pastor, é algo divino, né? Porque se fosse de baixo para cima, a gente poderia pensar que era algo humano, né? O homem foi lá e rasgou. A gente sabe que era um véu muito grosso, né? Então, pelas mãos seria impossível, né? Mostrando que é de Deus, né? Mostrando que não há mais separação entre nós e Deus, porque o véu foi rasgado. Agora a nossa comunicação agora é feita direta com Deus, através de nossas orações, né? E mostra também que o sangue de Jesus, ele nos traz de novo para perto com Deus, né? Se antes havia uma separação, agora com a morte de Cristo Jesus, ele leva todos os nossos pecados, né? Então a gente consegue entender isso de uma forma muito boa, né? Que não precisa a gente ficar falando para pessoas falarem com Deus. Não, hoje a gente fala diretamente com Deus, né? Exato. Então, Exato. E assim, o que eu acho magnífico aqui também, que a partir do momento que esse véu se rompe, né, então o nosso relacionamento agora é íntimo com Deus sim, ali, é aquilo. Jesus, ele fez aquilo que era impossível para nós fazermos, sim, que era a morte na cruz. Mas deixou o que era possível para nós, que é seguir o Evangelho, né? Seguir a palavra dele. Então, meus amados, assim como o pastor Kelvin relatou ali, que às vezes várias pessoas chegam nele e falam disso aí, o que Jesus fez era o que era impossível para mim, para você, para qualquer um de nós fazermos aqui. Mas cabe a nós agora, depois que Jesus fez isso, para que esse plano de salvação seja completo na minha vida, na vida de cada um dos irmãos, cabe a nossa parte. Nós temos a nossa parte. Só a nossa parte não seria o suficiente, com toda certeza, né? A graça do Senhor é que trouxe a salvação para nós. Mas agora nós temos uma contrapartida. Nós temos que seguir esse Jesus, esse que deu a vida por nós lá naquela cruz. Nós temos. Então, meu amado, ó, procure, reconcilie com a sua igreja, com o seu pastor. Se você não participa, participe da igreja. Não fica nessa onda aí que o pessoal está falando que congrega em casa, que igreja é coisa antiga. Não. A palavra de Deus, ela nos coloca que nós temos que ter comunhão com nossos irmãos, nós temos que estar juntos em adoração, nós temos que estar ali compartilhando esse evangelho. Então aprenda esse evangelho, transmita esse evangelho, viva esse evangelho. Viva esse Deus que morreu lá na cruz por você, que deu a vida por você, entendeu? Contemple ele todos os dias da sua vida. Almeje essa vida eterna, porque o ser humano, Deus quando nos criou, ele já colocou no nosso coração um desejo de eternidade. Ninguém quer morrer, a menos que você esteja passando por alguma dificuldade, mas isso é alguma coisa anormal, não é natural do ser humano. Natural do ser humano é almejar a vida eterna, foi um desejo que o Criador, Deus, colocou no nosso coração. Então, meus amados, a vida eterna ela está pronta para nós. Só basta você seguir aquilo que Deus mandou. Só basta você seguir aquilo que a palavra nos coloca. Viva esse evangelho e o plano de salvação será completo na sua vida. É isso que nós temos que fazer. É isso, pastor Kelvin? É isso, pastor Eduardo? Isso aí, pastor. Isso aí, pastor. Exatamente. O plano de Cristo já está consumado. Agora basta a gente dar o primeiro passo para ele. Não há mais barreiras. O Cristo morreu por mim e por você. Para que a gente possa confiar nisso, né, e proclamar isso, porque é uma verdade absoluta. Não é algo inventado. Jesus talvez nem existiu, não sei o quê. Jesus, ele veio à Terra e morreu e levou consigo os nossos pecados. E hoje nós temos uma segunda chance para viver com ele, não algum momento, mas viver toda a eternidade. Amém.
Então, eu quero agradecer ao pastor Kelvin. Pastor Kelvin, muito obrigado por nos ajudar nessa lição, né? É a primeira de muitas vezes, né, pastor? O senhor estará conosco aqui. Amém. Eu que agradeço. Eu esqueci de mandar, mas mando um abraço da Igreja Promessa Morada para todos. Daí, para todos que estão nos assistindo. Mando um abraço também da Igreja de Itu, Jardim das Rosas. Que Deus abençoe grandemente. E estamos à disposição para fazer a obra do Senhor quando precisar. Amém. E, pastor, eu queria que você nos fizesse uma oração aí pela lição bíblica, pelos ouvintes, né? E pelo esse tema que foi um tema maravilhoso, pastor. Amém. Vamos sim. Oremos em nome do Senhor Jesus. Pai poderoso, Criador dos céus e da terra, nós te bendizemos o teu nome, porque até aqui o Senhor tem cuidado da sua igreja, o Senhor tem cuidado do seu povo. Espírito Santo, eu oro agora no teu nome, no nome de Jesus agora, para que o Senhor vá de encontro. Aonde este vídeo está chegando, em cada lar, em cada coração, em cada mente agora. Que o Senhor leve agora a tua paz, leva a tua alegria, leva teu refrigério. Que no nome de Jesus o Senhor possa levar o conhecimento da palavra e que esse conhecimento traga luz, traga transformação, traga renovação pelo poder que há no nome de Jesus. E que essas pessoas possam assumir um compromisso de pregar o evangelho e manifestar o reino até que o Senhor venha. Livra-nos, guarde de todo mal. É o que eu te peço no nome poderoso de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor Kelvin, por ter tirado esse momento, né, para poder falar da palavra de Deus. Pastor, desafio, pastor, ao senhor compartilhar lá nos dois grupos, com certeza você deve ter, né, no grupo do WhatsApp da igreja, o link depois dessa nossa lição aí, e não só lá, né, mas por toda a Convenção Paulista também, né, o nosso carinho um abraço também para toda a diretoria da Convenção Paulista, né, uma convenção maravilhosa. Pode deixar que eu vou compartilhar. Amém. Pastor Rogério também, muito obrigado, né, por sempre estar com a gente aí, sempre nos ajudando, né. Então, amém. Eu que agradeço, pastor Eduardo, pela disponibilidade. Pastor Kelvin, muito obrigado pela disponibilidade do senhor, reservar esse tempinho aí. Agradecemos grandemente ao senhor, à esposa, em liberar esse tempo aí. Agradecer grandemente a todos vocês que estão do outro lado também, né, e continue com a gente aí sempre, né, porque é uma lição melhor do que a outra, né, pastor Rogério. Cada dia mais a gente vai aprendendo coisas magníficas, né? Sim. Então, agradecer também a vocês, né? Infelizmente, estamos na nossa penúltima lição, né? Tem mais uma, mas estaremos juntos e firmes falando da palavra de Deus. Compartilhe o nosso link, deixe o seu like, se inscreva no canal TV Promessa RS e ative o sininho. É muito importante, quando sair vídeo aqui na TV Promessa RS, você é notificado. Amém? Então, a gente agradece vocês que estão do outro lado aí, deixe seu comentário, de qual igreja você fala, e para nós também é importante a gente saber sobre isso, né? Então fiquem com Deus, uma ótima semana a todos, até a próxima.